Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata e nós estamos aqui em mais um Protagonize. E hoje eu tenho a companhia da Poliana e da Vanessa. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre educação fiscal. Vocês sabiam que educação fiscal tem tudo a ver com a vida em sociedade? Não é mesmo, Poliana? Para começar entendendo isso, a gente precisa entender o que é sociedade, né, Renata? Max Weber, ele fala que a sociedade ela é baseada na relação das pessoas, né, umas com as outras. E a gente sabe que essa relação, ela muitas vezes é permeada aí de conflitos, né? Muitos conflitos. E no início da nossa sociedade, nós também, as primeiras civilizações também, né, lidavam com esses conflitos. E eles encontraram aí algumas alternativas, né, Vanessa? Sim, então, e também a gente lembrar da importância da concepção de Estado para a organização dessa sociedade, né? Sem o Estado, sem os representantes, como essa organização se daria, como seria feito, como a gente saberia quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que a gente tem que fazer, o que alguém fará por nós, né? Para ajudar nessa organização mesmo, para que tudo flua bem. É verdade. Inclusive, o Estado tem um papel muito importante na nossa vida, né? O papel principal dele é cuidar dos nossos interesses, é cuidar da organização do país, administrar as necessidades da população. E isso está até garantido em lei. Que lei que é essa, Poliana? Então, a Constituição Federal de 1988 já garante, né, muitos direitos, né, cada um de nós. E alguns direitos fundamentais aí para a vida, para a existência humana, né? E no artigo 5º a gente vê o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E nós percebemos que diante da lei nós somos todos iguais, né? Ninguém tem mais deveres ou menos deveres, né? Somos todos iguais. E o Estado ele tem o dever de garantir esses nossos direitos, né? Principalmente esses direitos aí fundamentais. E como que ele faz isso? Através das políticas públicas. Né? E o financiamento dessas políticas públicas, elas vêm dos tributos, né? Então a gente fala dessa questão da educação fiscal justamente por isso, né? Tem muita relação com a sociedade, com os nossos direitos, com os nossos deveres. Interessante isso que você falou, Poli, sobre os tributos financiarem essas políticas públicas, né? Inclusive, você sabia, olha só que curiosidade interessante, que os tributos surgiram como uma forma de presente? Eles não eram uma obrigação ainda. Eles aconteciam porque tinham lá na época do início da humanidade, quando eles viam em pequenas comunidades, em tribos, sempre tinha aquela pessoa que cuidava dos outros. E em forma de agradecimento, as outras pessoas levavam frutas, levavam carne para essa pessoa. Era um agradecimento. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Não é verdade, Vanessa? Sim, pela organização da sociedade, ele foi visto como uma necessidade administrativa, né? Não uma coisa imposta. Primeiro, as pessoas pagavam os responsáveis pela sociedade por segurança, porque eu ia fazer o transporte de alguma carga, alguma coisa que eu necessitava e pagava alguém responsável para me ajudar na segurança desse transporte. E depois foi feita essa organização para que as pessoas pudessem ter uma sociedade mais organizada, né? Que as pessoas que não têm tanta condição de arcar com algumas despesas tivessem a oportunidade de receber as mesmas coisas que todo mundo recebe, né? Mas por uma questão de igualdade e organização da sociedade mesmo. Que interessante, Vanessa, esse percurso que você contou dos tributos na história da humanidade. Inclusive, nós temos um órgão chamado Receita Federal, que é responsável por cuidar, por recolher e por fiscalizar o uso dos tributos no nosso país. E hoje nós temos uma convidada que vai falar justamente sobre a Receita Federal e a educação fiscal. E quem vai falar com ela é a Josiane. É com você, Josi. Obrigada, meninas. É sempre um grande prazer estar com vocês. E hoje nós receberemos uma convidada muito especial, Kátia Rosana Nobre Silva. Ela é analista tributária da Receita Federal do Brasil, tem 34 anos de serviço público, mais da metade destes atuando com educação fiscal, além de ser mãe de 4 filhas e 4 netos. Seja muito bem-vinda, Kátia. A honra e o prazer é todo meu, Josi. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. A Rede Municipal de São José dos Campos trabalha com a educação fiscal.
Mas para o pessoal que está em casa saber o que é educação fiscal, a gente gostaria que você explicasse para a gente o que é essa educação fiscal. Josi, na verdade, hoje a gente trabalha mais com o conceito de cidadania fiscal. E essa diferenciação a gente vai fazer mais para frente aqui na nossa conversa. Cidadania fiscal é compreendida como um importante instrumento de conscientização da sociedade sobre direitos e deveres fiscais. É sempre aquela coisa que parece tão distante da gente, né? Parece tão longe, parece tão complicado. A gente procura justamente fazer com que o cidadão se sinta inserido nesse processo. Ele saiba como ele faz parte e o que ele faz que interfere diretamente nesse processo. O conhecimento da tributação possibilita exatamente alimentar esse sentimento de cidadania, né? Proporcionando aprendizado sobre função social do tributo como redistribuição da renda nacional. Então, se você entende como, por quê e quanto você paga, você entende em que proporção você participa de tudo que acontece no Brasil, né? E qual a tua responsabilidade. E aí a consequência é exatamente essa. Eu vou mudar, eu vou tentar, eu gosto, eu entendo, eu aceito, eu não aceito. Como eu faço para participar do processo? Então, essa questão da educação fiscal vai, desde a sua origem, trazer exatamente procurar trazer essa consciência para o cidadão. Nesse contexto de socialização dos tributos, as administrações tributárias mais modernas vêm trazendo a compreensão de uma cidadania ativa. Não basta conhecer, preciso me inserir nisso, né? Participativa e solidária. No âmbito da Receita Federal, as atividades relacionadas à cidadania fiscal, para fins de execução do Plano Nacional de Educação Fiscal, têm por finalidade elevar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e aduaneiras, assim como promover a aceitação social da tributação e desenvolver a moral tributária. E você falou sobre a origem aí da educação fiscal, mas quando ela começou a ser desenvolvida no Brasil, quais são os seus valores? Você percebe que é uma coisa que às vezes é pouco conhecida, né? É uma face da Receita que pessoalmente eu gosto muito, né? E admiro muito, faz parte da minha vida, mas que é muito importante. Isso começou desde a década de 90, com as reuniões do CONFAS, que são dos secretários de Fazenda dos estados, né? A gente começou a ter a discussão sobre a importância da conscientização tributária. Como a gente trabalha com isso, como a gente tem a compreensão da importância disso, como é que a gente fazia para levar isso para a sociedade? Como é que a gente fazia para que o cidadão entendesse qual a função disso? Aí houve uma junção entre o Ministério da Fazenda na época, Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Fazenda, Secretaria de Educação das Fazendas e outros órgãos que se interessaram, sob a coordenação da ESAF, na época Escola de Administração Fazendária. Isso fez com que se gerasse grupos estaduais de educação fiscal. Então, os estados passaram a ter participação e assim foi se construindo. Os princípios que a gente trabalhava desde aquela época, que ainda hoje permeia o nosso trabalho, é a sensibilização do cidadão para a função socioeconômica do tributo, quer dizer, por que eu pago o tributo? Né? O que eu tenho com isso? O que isso reflete para mim? Trazer para o cidadão conhecimento sobre a administração pública. Então, fazer com que o cidadão entenda que ele não está isolado, não é uma coisa de outro mundo, faz parte da vida dele. Entender que as coisas que estão perto dele também são responsabilidade dele, tanto para melhorar, como às vezes para agir e até atrapalhar. Então, é evitar esse tipo, é criar uma relação, como a gente diz, harmoniosa entre o Estado e o cidadão, né? Os valores que a gente trabalha são justiça social, responsabilidade fiscal e social, ética, solidariedade, transparência, isso é uma preocupação que a gente tem muito, comprometimento com a construção da cidadania, quer dizer, falando de tributo, você vai falar de tudo, porque tudo precisa de dinheiro. E da onde vem o dinheiro do Estado? Né? E aí você vai puxando a linha, vai puxando a linha e trazendo a reflexão sobre tudo, né, nesse sentido. Hoje, as atividades de cidadania fiscal desenvolvidas pela Receita Federal estão definidas na Portaria 896 de 2012.
e tem como público-alvo, preferencialmente, os cidadãos e estudantes em geral, e em especial os universitários. A gente tem um trabalho muito sério de NAFES, que formam os profissionais que vão atuar na área e já vai aproximando da sociedade, né? E aplica-se também aos servidores públicos, porque não é só o cidadão, o próprio servidor às vezes tem dificuldade em trabalhar com essas noções, assim, trabalhar com isso projetando para a sociedade, né? Os contadores e os despachantes aduaneiros, que são os que lidam diretamente com a gente na Receita. Né? Que interessante. Você falou várias palavrinhas aí que remetem à nossa próxima pergunta. Você falou sobre cidadania fiscal, você falou sobre um cidadão ativo, sobre responsabilidade, e aí pode gerar algumas dúvidas no pessoal que está em casa. Então, qual a diferença entre cidadania fiscal e educação fiscal? Como que os cidadãos podem atuar na sociedade de acordo com esses conceitos? Cidadania fiscal e educação fiscal são conceitos muito próximos, são conceitos que se misturam, na verdade se confundem até. Cidadania fiscal hoje se apresenta como termo mais amplo do que educação fiscal. É a nomenclatura que a gente está usando ultimamente na Receita, então você vai ver institucionalmente a gente fala em cidadania fiscal, né? Mas a educação fiscal, nesse contexto, ela é uma ferramenta. É a ferramenta para se chegar à cidadania fiscal, né? Na prática, não basta a gente aprender, assim, no princípio, assim, por que cidadania fiscal e não educação fiscal? A ideia é que não basta se aprender, a gente precisa botar isso na prática, a gente precisa exercitar. Por isso que houve esse trabalho de ampliação do conceito. Não que o objetivo tenha mudado, mas a forma de colocar isso para fora da Receita é que mudou. Ao cidadão, em termos de educação fiscal, cabe a busca da informação e formação. E ao Estado, a disponibilização dos meios. Exatamente o que a gente está fazendo hoje, né? E que vocês fazem aí em São José dos Campos há tantos tempos. Como eu estou há 34 anos na Receita e mais da metade do tempo com a educação fiscal, eu acompanhei o nascimento de vocês aí. Acompanhei todo o processo. Vocês foram, em muitos momentos, exemplos para nós, que trabalhamos desde aquela época com a educação fiscal, hoje com cidadania fiscal. Porque a gente viu a sementinha que foi plantada brotar, né? Estar aqui com vocês hoje é a prova de que vale a pena trabalhar assim, né? De que a educação é a semente do futuro. E hoje nós estamos colhendo através do trabalho que vocês fazem. Então, na prática, quando eu digo que ao Estado cabe disponibilizar, é exatamente o que vocês fazem. Vocês aí abriram uma excelente possibilidade de provar que isso é factível, que isso traz frutos, né? E que o jovem tem condição de conhecer e discutir as questões, porque é o jovem que inicia todo esse processo, porque é ele que vai, na verdade, nem é ele que inicia, é ele que vai dar sequência ao processo que a gente iniciou lá atrás, né? E enquanto cidadão, o que de prático a gente pode fazer, né, como a gente exerce a cidadania, é se envolvendo na vida da comunidade, participando, por exemplo, dos conselhos que a gente tem, né? Acompanhar a aplicação dos recursos, saber conhecer seus direitos e deveres na relação com o poder público, e isso, aprendendo isso através da educação na escola, abre um leque muito grande e faz disso realmente uma possibilidade de, como se fosse uma semente, né? Virar uma árvore, crescer. Que é o que a gente objetiva, né? Na verdade, com o trabalho. Muito legal ver que o nosso trabalho, que começamos há tanto tempo, já está surtindo, formando frutos para a sociedade. Bacana. E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, nos diz que cabe aos sistemas de ensino, às redes, propor alguns conteúdos, alguns componentes que abordem temas do cotidiano das pessoas, que tenham relação com a vida das pessoas, de uma forma transversal e integradora. E alguns desses temas são educação fiscal, educação financeira, educação para o consumo, educação empreendedora. E aqui o nosso município de São José dos Campos adotou no enriquecimento curricular a educação fiscal.
e aborda esse tema com adolescentes. Qual é o impacto disso para a vida do adolescente e para a sociedade como um todo? É como falar de um filho, né? Então, falar de um filho é uma coisa assim que a gente tem muito carinho no falar e para mim é uma coisa assim muito pessoal, assim, até para falar. Porque educação fiscal, como matéria transversal, proporciona que o adolescente entenda que pagar imposto não é uma relação unilateral. Não paguei e acabou. Né? Faz com que ele entenda, e através de conceitos básicos, matemática, português, interpretação de texto, que é uma coisa tão necessária, né? Faz com que ele entenda que tudo, que a educação fiscal pode estar refletida em tudo. Quando eu pago o imposto, eu não encerro a relação. Quando eu pago o imposto, eu exerço cidadania. Eu exerço de uma forma a cidadania. E eu tenho várias formas de exercer. Eu vejo isso como um alívio, sabe? Assim, um alívio da carga, porque você percebe que a sociedade gosta muito de reclamar. Gosta muito de... E aí faz parte do ser humano, é uma questão até filosófica, né? Não é uma coisa... Mas quando você entende, até a qualidade da crítica é diferente. Você passa a fazer você passa a ter um olho diferente para as coisas. E fazer isso pela educação é o caminho, no meu entender, é o caminho correto. Porque você não impõe, você traz. Né? Você faz com que a pessoa entenda. E quando ela entende, tudo fica mais fácil de se relacionar. Até o papel dele na sociedade vai se dar de forma diferente. Eu acho que esse avanço vocês já testemunham aí, né, com a participação, com a forma que o jovem fala, com a forma com que o jovem se posiciona. Você percebe que essa relação ela vai refletir muito, até no pessoal, porque as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de pensar, tem muita dificuldade de fazer o que a molecada conhece muito bem, fazer o link, né? Fazer o link daquilo. Eu estou fazendo isso, mas o que é que isso vai refletir para a minha vida? Exercitar isso é um bem para todas as pessoas, porque aí a gente passa a ser responsável pelo que faz, administrar a sua vida de uma forma mais objetiva, e entender o que você faz. Não fica simplesmente uma pessoa que gosta de reclamar. Não, eu entendo. Vamos lá, vamos buscar, vamos arrumar caminhos, vamos fazer. Isso é o princípio de uma sociedade que a gente procura, né? Uma sociedade que no futuro tenha responsabilidade pelo que faz, entenda o que faz e faça melhor, né? Esse é o nosso objetivo. Sempre melhorar, sempre aprimorar. O sonho é que o Brasil tem de tudo. A gente sabe que o Brasil é um país rico, as pessoas aqui são pessoas hospitaleiras, conhecidas pelo mundo inteiro. Nós precisamos levar isso e trazer o nosso jovem para esse contexto. Que o Brasil continue sendo bom, que o Brasil continue sendo o que a gente conhece e o que a gente ama, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo. E a educação fiscal, para mim, é o melhor, é o caminho que eu aprendi de fazer isso, né? E estar aqui hoje com vocês só me provou que eu fiz bem. E foi uma coisa boa, pelo menos para mim, e espero que seja para todos. Com certeza, que delícia ouvir você falando assim, com tanto amor, sobre a educação fiscal. E eu tenho certeza que esse nosso sonho nós vamos ver concretizado de um Brasil melhor para todos, né? E tem alguma coisa que você não falou ainda, que nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Algum assunto que você acha pertinente comentar conosco? Eu gostaria que ficasse daqui a lição que eu aprendi na minha vida e que eu acho que vale a pena a gente exercitar, é sempre pensar sobre as coisas, é sempre procurar se ver nas situações, é sempre procurar criar empatia com as situações para que a gente possa estar buscando caminhos melhores. E espero sinceramente que a nossa semente dê cada vez mais frutos, né? Que os frutos daí a gente consiga passar. E digo para vocês são exemplo no nosso cotidiano de trabalho. São José dos Campos é exemplo de trabalho de educação fiscal para nós. Eu só tenho a agradecer vocês por todo o empenho e toda a dedicação e competência nesse trabalho. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi um grande prazer conversar com você, Kátia. Agora é com vocês, meninas.
Que interessante, não é verdade, gente? Essa entrevista com a Kátia, nossa, ela foi muito legal, ela trouxe... A parte que eu mais achei interessante foi o fato dela contar que ela participou desse nascimento da educação fiscal no nosso município, né? Foi muito interessante essa parte. E saber um pouquinho mais sobre esse trabalho também foi muito, muito positivo. Sim, e eu percebi o quanto isso é importante, né, para a comunidade como um todo, que conhece essa questão da educação fiscal, dos tributos, porque isso traz um sentimento de pertencimento às pessoas, né? Então, quando eu sei que a educação ela é minha, porque ela vem do meu bolso, da minha contribuição, eu valorizo também o prédio, né? Eu valorizo o serviço, né? Os trabalhadores envolvidos, enfim, traz essa questão de pertencimento e realmente uma valorização e um cuidado maior, né, com os serviços públicos, porque às vezes nós temos a falsa impressão de que não é nosso, né? E é nosso, é um serviço que nós financiamos, né, com o nosso dinheiro. E é muito interessante ter essa consciência, né? Se eu sei que o prédio público, a escola, está sendo financiado pelo dinheiro que eu estou pagando em tributos, eu vou olhar para ela com muito mais cuidado, não é verdade? Verdade, né, Vanessa? Sim, Renata, e por meio dessa entrevista foi possível a gente perceber que a educação fiscal, ela está presente no nosso cotidiano em todas as coisas, né? Essa é a transversalidade da educação fiscal, presente na história, geografia, ciências e ainda mais na matemática, né? Tão importante na nossa vida. E a educação fiscal, ela está em tudo isso e muitas vezes a gente não percebe que ela está presente em todas as matérias. E na nossa rede nós temos o componente, né, o enriquecimento curricular, que trabalha a educação fiscal. Mas pensando nessa transversalidade, não somente ele vai trabalhar, né, mas todas as matérias podem usar dessa temática que faz parte da vida dos alunos, né? Sim. É isso mesmo, Poliana. É que bom que a gente tem já o enriquecimento curricular trazendo a educação fiscal tão presente, né? É bom que isso faça parte da vida dos nossos alunos e que eles possam levar isso para casa também, né? Trazer esse conhecimento, espalhar esse conhecimento. Gente, então é isso. O nosso programa está chegando ao fim. Nos sigam nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.